Moço, eu vou contar uma história. Então imagine que nós estamos num círculo, tá? Sentados num gramado, e que o Chico vai contar para vocês a história de um homem que foi muito importante na questão da espiritualidade da Alcateia, tá? Que é o Francisco de Assis. Ele tem esse nome porque ele nasceu numa aldeia chamada Assis, lá na Itália, tá? No ano de 1182, no dia 4 de outubro. Dia este que é considerado o dia do lobinho, tá? Então, ele era um jovem normal, de família rica. Ele gostava de festas, desperdiçava todo o dinheiro que ele tinha, muito dinheiro com festas, tá? Ele era preguiçoso, não gostava de estudar, porém ele tinha um sonho, ele queria ser super-herói. Então, para isso, ele se alistou para a guerra. Então, na guerra, ele foi para a guerra, e lá na guerra ele ficou doente, tá? E ele ficando doente, ele repensou toda a sua história, sua vida, até então. E ele percebeu que a vida que ele estava levando não era uma vida normal, uma vida de produtividade, digamos assim, que ele ajudasse alguém. Então, com isso, ele se transformou. Ele começou a ajudar as outras pessoas, ele viveu uma vida de doação, de ajudar o próximo, de cuidar das plantas e dos animais, tá? Então, ele começou a fazer isso. Ele sentiu-se mais útil dessa forma, ajudando as pessoas doentes, as pessoas carentes, tá? E ele andava pelos vilarejos e sempre com alguns amigos. Então, ele decidiu viver dessa forma. E quando ele foi para um vilarejo, chegando próximo desse vilarejo, o vilarejo fica, imagine assim, no meio de uma floresta, no meio do mato, e ele chegando, fazendo algum barulho, os amigos dele, ele percebeu que as pessoas começaram a correr, se escondendo, foram para dentro de casa, se escondendo atrás de um barril, dentro de um barril, tá? E ele foi perto desse barril e perguntou para a pessoa que estava lá dentro: "Oi, por que vocês estão correndo, se escondendo?" E a pessoa falou assim: "Não, nós pensamos que fosse o lobo." Ele: "Não, não é o lobo, sou eu, Francisco. Saia, vamos conversar." Daí a pessoa saiu de dentro do barril e contou o porquê de todo esse medo. Ele contou que na região tinha um lobo muito feroz que estava atacando a aldeia, atacando os animais de estimação dos fazendeiros, e chegavam a atacar também até os homens. Então Francisco pensou que ele poderia ajudar, tá, indo conversar com o lobo. Ele foi então com seus amigos por meio da floresta procurar o lobo. E os amigos meio receosos: "Francisco, o lobo é muito perigoso, ele pode nos atacar." "Não, fique tranquilos, a gente vai resolver esse problema logo logo." Daí eles viram uma caverna. Daí Francisco falou: provavelmente ele está ali. Então ele foi em direção à caverna, e os amigos dele ficaram preocupados e não tiveram coragem que Francisco tinha. Voltou correndo para a aldeia. Francisco entrou bem devagarinho na caverna, tá? E viu o lobo andando para lá e para cá, como se fosse o xericano nervoso querendo pegar os lobos da selva. Então Francisco foi bem devagarinho, tá?
E o lobo para lá e para cá. Quando eu vi ele, bum, deu um susto no lobo. O lobo ficou paralisado, quietinho, tá? E Francisco falou para ele: que história é essa? Que você está atacando os animais e os homens da aldeia, tá? Por que você está fazendo isso? Eles estão te fazendo algo mal, coisa e tal? Não, é que eu tenho fome e na floresta não tem mais caça. Então, como eu tenho fome, eu ataco os animais que eles têm. Assim eu associo a minha fome. Tá, mas você não pode fazer isso, tá? Não, mas eu tenho fome. Tá, ok. Então, Francisco falou assim, vamos fazer um acordo, tá? Se eu conseguir com que os homens da aldeia te dê alimento para você todos os dias, você deixaria de fazer isso? O lobo pensou e falou, sim, eu deixo de fazer isso, desde que eu não passe fome. Tá. Então, eles fizeram um acordo e o lobo, em sinal de concordância com o que o Francisco pediu, ele abaixou a cabeça e colocou as patas na mão de Francisco. Francisco levou o lobo para o centro da aldeia, lá numa praça, e falou para todo mundo que o lobo tinha aceito a condição de não fazer mais mal a ninguém, tá? E para isso o povo teria que alimentar o lobo. Assim, o lobo viveu em harmonia com os homens durante mais ou menos uns 2-3 anos e morreu de velhice, tá? Então, lobos, Francisco de Assis ensinava as pessoas primeiro a pensar no próximo, a serem limpos de corpo e alma e dizer sempre a verdade. Se vocês perceberem, tem tudo a ver com as leis do lobinho, tá? Assim, Francisco viveu durante toda a sua vida depois da transformação que ele teve após a doença que ele teve na guerra, tá? Então, a lição que fica para nós disso é que a vida que ele levava é aquilo que nós vivenciamos, que nós procuramos vivenciar aqui na Alcateia. Ok? Obrigado.